Fala galera, uma boa tarde pra você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta sexta-feira, sextou, hein galera? Vamos juntos até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo é ele, jornalista, repórter esportivo, não é o cantor, tem o Olhar 43, é o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos que estão ligados no Hora do Esporte. Exatamente, nasci sem o Olhar 43 e acredite se quiser, a gente não tá numa rádio pirata também. Que maravilha. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, que não entendeu nada dessa abertura agora. Luiz Fernando, que é o papai do Lorenzo, que é o mascotinho da Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, começando o Hora do Esporte de hoje, falando sobre as categorias de base do São José Esporte Clube. Neste final de semana, o time sub-12, a molecadinha, como é que chama? Fugiu o termo agora, os pitulinhos, é isso mesmo, o Israel me ajudou, os pitulinhos, pequenininho do Sub-12, eles entram em campo pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista, e o nosso repórter, o João Victor Delfino, foi ao treino da garotadinha para conversar especificamente desta vez com o treinador da equipe, que é ex-jogador da Águia, e vai falar um pouquinho das peculiaridades de trabalhar com as crianças em um meio tão competitivo como é o futebol. O João Delfino foi conversar com o Flávio Aurélio, ex-volante do São José. As imagens são do botânico Claudinei Salles. Solta, Matheus! Fala Vieira, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Estamos aqui para falar do São José Sub-12, porque no domingo tem um jogo decisivo, o jogo da ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-12 contra o São Paulo. Ao meu lado, Flávio Aurélio, técnico da equipe, mas ele já foi jogador do São José, um bom volante, diga-se de passagem, né Flávio? Boa tarde para você. Boa tarde a todos da Hora do Esporte, boa tarde Vieira. É um prazer estar falando com vocês. Realmente é uma sensação diferente, né? Por já ter atuado como atleta profissional do São José, ter conquistado, né, alguns objetivos com acesso em 2006, 2007 batendo na trave, entre outros anos que eu disputei pelo São José. Então tenho um carinho muito especial aqui pela equipe, pela cidade, sou morador daqui, sou criado aqui. Então agora estar representando o São José no Sub-12, nesse campeonato que é tão difícil, é muito gratificante. Você já tem alguns anos aí de história como técnico das categorias de base. Esse é o primeiro ano que vocês estão representando o São José e já chegam numas oitavas de final, né? Que análise você faz do Campeonato Paulista até agora? Olha, é o primeiro ano nosso. Acredito que não só na minha categoria, mas nas demais tem feito um bom trabalho, né? Mas particularmente o Sub-12, nós acreditamos que, além de estar fazendo um bom trabalho, vem construindo uma base muito forte para os próximos anos. É um campeonato muito difícil, muito complicado, né, com equipes fortíssimas, com nível muito elevado. Então, ter passado até agora, chego até as oitavas, é algo que nos deixa bastante animado, bastante contente, mas tem muita coisa para acontecer ainda. É um campeonato que tem algumas adaptações por conta da idade, né? 25 por 25, tem uma decisão de pênaltis do final, né? Que é para trazer essa responsabilidade para os jogadores desde cedo. E eu queria saber para você como é que é lidar, né, com a garotada, porque é com tão pouca idade, mas já tem uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. Esses meninos têm 12 anos, mas já disputaram diversos campeonatos pela escolinha, pelo Esplanada Society, né? Go Cup, que é um campeonato estadual, Iber Cup, que é um outro campeonato também, que é estadual, que é fora de São José dos Campos. Então eles têm uma certa experiência, além de outros já ter disputado outras competições, de futsal, enfim. Mas ter essa oportunidade agora com o São José, vestindo essa camisa, num campo reduzido, que é totalmente diferente daquilo que a gente, né, acaba trabalhando aqui em São José dos Campos, é uma experiência nova, com pênaltis, né, traz essa confiança para as crianças, né, porque é um momento muito difícil, um momento muito complicado. Então toda rodada tendo esses pênaltis, vai de uma certa forma, jogo após jogo, passando essa ansiedade, esse nervosismo, enfim, acredito que vem somando, vem agregando, e foi muito bom para eles, não só dentro de campo, mas para o crescimento deles também. Vamos falar do duelo contra o São Paulo, né? Nas pré-oitavas, primeiro mata-mata, vocês despacharam o Tanabi e agora vão enfrentar o São Paulo, né? Uma das equipes consideradas grandes, fortes. Primeiro jogo no domingo no João do Pulo. O que você tem a dizer sobre essa equipe do São Paulo? Olha, nós temos estudado bastante a equipe do São Paulo, junto com os meus
jogadores, comissão técnica, todo mundo passando alguns vídeos para a gente estar observando, por mais que a gente sabe que é uma equipe de base, é uma equipe muito forte, uma das melhores do campeonato, nós temos que dar uma estudada, conhecer os atletas adversários. E vai ser um jogo bom, vai ser um jogo gostoso. Eu acho que é importante para eles essa vivência, pegando equipes lá do alto escalão. E a gente tem totais condições de bater de igual para igual e vamos jogar o jogo, né? A gente fala isso daí, porque é assim que a gente vai crescer, vai evoluir no dia a dia e nas competições. Tá certo, Flávio, agradeço pela sua entrevista, boa sorte no jogo contra o São Paulo, estaremos acompanhando e a gente traz o resultado na segunda-feira. Então lembrando, domingo, 3h30 da tarde, primeiro jogo, São José e São Paulo, Campeonato Paulista Sub-12, é oitavas de final, hein, Vieira? Volto com você aí no estúdio. Valeu, Joãozinho. Valeu, Flávio. Grande abraço para você. Prazer te ver e ver bem aí trabalhando com a molecada no Sub-12, fazendo um trabalho bacana aí na escolinha de futebol, com essa parceria também com o São José Esporte Clube. O Flávio que foi realmente um bom volante na equipe do São José, até nessa foto aí que o João trouxe na sua matéria, né? O Flávio jogando com a camisa do São José, com a braçadeira de capitão, era um líder dentro do elenco do São José, né? Em diferentes fases que ele atuou pela nossa Águia do Vale, foi bem demais, honrou muito bem a camisa do São José. E agora, numa nova empreitada, a gente deseja sorte para você, Flávio, e principalmente para a molecadinha aí que vai enfrentar um desafio, né? Queira ou não, chama atenção para a molecadinha daqui enfrentar o São Paulo, que é um time de camisa, que a criançada cresce, eles que já são pequenininhos ainda com 12 anos, mas já cresce com esse negócio, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, times que são mais badalados aí, times de elite do futebol brasileiro, ter a oportunidade de enfrentar, mas como o Flávio disse, acho que dá para enfrentar de igual para igual e que vença o melhor. E esperamos que o São José esteja em duas tardes boas, primeiro aqui em São José dos Campos e depois lá no CT de Cotia, no outro domingo, onde realmente sai a decisão. Com certeza, Vieira, todo mundo pititico ali, né? Começando a jornada dentro do cenário ainda do futebol. Não dá para poder cobrar desempenho, resultados. Você tem que curtir o jogo, né? É claro que tem a parte tática, você estuda o adversário, mas ali é muito mais intuitivo quando está dentro dessa idade. A gente que é adulto, né, quando vai assistir um jogo contra um time grande, Copinha, por exemplo, que vinha São Paulo, Botafogo para cá, a gente já ficava ansioso, lotava o Martins Pereira para poder acompanhar essas partidas. Imagina para os meninos, né, poderem falar que eles jogaram contra o São Paulo, quem sabe ganharam do São Paulo. Então, sem dúvidas nenhuma, é super bacana e mais legal ainda que o Flávio Aurélio está comandando aí essa equipe, porque sem dúvidas tem muita experiência agora como treinador, orientando aí essa rapaziadinha. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui a rodada do Sub-12, né, os confrontos de oitavas de final, todos eles no domingo, 4 jogos começando às 9 da manhã, Marília e Prata da Casa, que é de São Paulo capital, Audax e Botafogo de Ribeirão, Santos e Red Bull Bragantino, União Barbarense e Corinthians. Jogos das 15h30, 3h30 da tarde, Catanduva e Palmeiras, São José e São Paulo, Mauá Futebol e Mirassol, São Bernardo e Mantiqueira. Esta é a rodada, jogos de ida, os confrontos de oitavas de final. E nesse final de semana, mais precisamente amanhã, o time Sub-17 do São José encara o Grêmio Prudente também pelas oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria. A partida, repito, é amanhã, 11 da manhã no estádio Martins Pereira. Matheus, coloca pra gente aqui também os jogos do Sub-17, oitavas de final, jogos de ida. Amanhã, então, quase todos os jogos, somente um jogo no domingo, começando às 10 da manhã com Brasílis e Palmeiras. O Brasílis, que é de Águas de Lindóia, Novo Horizontino e o Ibrachina que é da Moca, ali pertinho do Juventus da Moca, São José e Grêmio Prudente, o I9 Clube, que é de Ribeirão Preto, contra a equipe do São Paulo, Juventus da Moca contra o Santos, o Terceiro Milênio, que é do bairro do Grajaú, São Paulo, contra o Esfera Futebol Clube, que é de Jarinu, o Red Bull Bragantino contra o Corinthians e Guarani Ponte Preta nas oitavas de final, jogo domingo, 10 horas da manhã, vai pegar fogo a molecadinha do Sub-17, hein, Paulito? Com certeza, o clássico campineiro principalmente vai movimentar ali a cidade, né? É uma rivalidade bastante acirrada. Falando sobre o São José, vai enfrentar uma equipe forte, o Grêmio Prudente está se estruturando, vai jogar numa formação que o São José ainda não enfrentou, né? Eles atuam ali no 3-5-2, o São José não enfrentou nenhuma equipe que tenha essas características, essa molecada joga mais no 4-4-2, 4-3-3 dentro dessa divisão, então vai ser um jogo emocionante, um jogo bacana e vale a pena
pena assistir, convidar o torcedor aí que com certeza vale a pena apoiar o pessoal. Fica o convite então, amanhã estádio Martins Pereira, 11 da manhã, sub-17, São José e Grêmio Prudente, entrada gratuita, jogo de ida, e no domingo, 3h30 da tarde, no campo do Poliesportivo, como é que chama lá? Poliesportivo João do Pulo? João do Pulo, oh, meu Deus, hoje estou esquecendo tudo. João do Pulo, 3h30 da tarde no domingo, tem São José e São Paulo no Sub-12, vá prestigiar a meninada, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de basquete. O time feminino do São José entra em quadra amanhã pelo fechamento da primeira fase da competição e olha, vai encarar uma pedreira. O nosso repórter, o Gabriel Campoy, esteve no treino das Águias e vai te contar como está a preparação das meninas do São José para encarar as alvinegras de Parque São Jorge. As imagens são do topzeira e fofinho Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Mais cestas, mesmo não saindo de sexto. Esse é o pensamento que rege o São José nesta reta final da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Vindo de 3 derrotas seguidas, independentemente do que aconteça, o São José não sairá da 6ª posição na tabela de classificação. Então, nesta última rodada, recebendo o líder Corinthians no ginásio Teatrão, para as Águias será a oportunidade de jogar mais leve e, por que não, reencontrar o caminho das vitórias. A gente sabe que não é fácil, né, vir de 3 derrotas seguidas, mas eram times também muito fortes e que tiveram todos os méritos de ter ganho os jogos. A gente sabe nosso potencial para ganhar do Corinthians, a gente vai treinar muito forte e vai para o jogo com tudo, com garra, para conseguir sair com o resultado. Um dos problemas enfrentados pelo São José nesta primeira fase foi a falta de uma pivô de referência. A improvisação no setor de garrafão foi um dos motivos para a constante oscilação da equipe, algo que o time espera não repetir amanhã e na segunda fase da competição. A gente não tem uma pivô de ofício, né? Uma pivô alta que fica ali no garrafão. Geralmente eu tenho que fazer esse papel e eu sempre joguei de ala. Então teve um período aí de adaptação, que foi porque que a gente oscilou, né? Porque chegava no jogo, tinha que adaptar, tinha que lidar com o adversário e tal. A gente teve um problema de ajuste na montagem, que a questão que faltou um atleta mais para ter uma referência de pivô, né? Isso faz muita diferença no basquete, a gente está sentindo muita falta disso. A gente está com a Marília, com a Maiara, a Nani, fazendo essa posição. Aí tem as meninas da base que estão subindo, né? Para dar esse suporte de sub-20, sub-18 até a Júlia do sub-16. Enfrentar o timão da bola laranja pode ser uma boa oportunidade para testar a força do elenco joseense, mesmo sabendo das dificuldades de encarar uma das equipes favoritas ao título. O Corinthians eu vejo como um candidato ao título. É um time que se reforçou da liga para esse campeonato, né, para o Paulista. É um time que, mesmo com o revés, vai brigar pelo campeonato. A gente sabe que vai ser o mesmo nível de competição como foi com o SESC, como foi com o Ourinhos. A gente sabe que vai ser muito difícil o jogo mesmo jogando em casa. Mas para a gente é bom para testar nossa força, para que a gente chegue melhor preparado na próxima fase. Após enfrentar o Corinthians no próximo sábado, na Farmaconde Arena, às 5 horas da tarde, a primeira parte do Paulista Feminino de Basquete estará encerrada para a equipe do São José. Daí o foco será a fase de realinhamento. E para pensar em classificação aos playoffs, comissão técnica e elenco já sabem, será preciso oscilar menos. Então assim, a gente tem que entender as derrotas, a gente sabe que a próxima fase a gente vai brigar, pensando que a gente fique na segunda fase de realinhamento, vai ter os jogos em casa, né? O segundo turno vai virar tudo, enfrentaremos a equipe que nós já vencemos já, possivelmente pega uma equipe que a gente está disputando, o Corinthians, o Santo André, o Campinas, então a gente vai esperar finalizar tudo para ver o que pode acontecer, mas o objetivo ali é brigar aí por uma classificação boa, para que a gente possa chegar mais forte. Muito bem, tá aí obrigado Gabriel Campoy e também o nosso Ralf Siqueira. Matheus, vamos antecipar as coisas aqui, coloca pra gente a classificação do Campeonato Paulista de basquetebol, tá lá, o Corinthians líder, o jogo vale bastante pro Corinthians pela liderança da competição, se porventura perder pro São José e o SESI Araraquara vencer, o SESI rouba a primeira posição da equipe do Corinthians, portanto o Corinthians precisa da vitória para sacramentar o primeiro lugar, porque aí tem vantagens, né, na fase de mata-mata, sacramentando aí esta primeira
primeira posição. César Araraquara hoje é o segundo, Santo André e Campinas os 4 primeiros, Ourinhos, São José, Taubaté, Pro Esporte e Catanduva. São José, como disse o Campoy, não sai, independente do que aconteça nesta partida, ele permanece na 6ª posição. E só lembrando, vai terminar essa primeira fase, né, neste final de semana. Os 4 primeiros vão para um grupo, né, na fase de realinhamento. Do 5º ao 9º, eles vão para outro grupo. São José já está definido que ficará nesse grupo. Vai jogar com as mesmas equipes dentro do seu próprio grupo, só que com o mando invertido em relação à primeira fase. E aí o São José precisa ficar entre as 4 primeiras dentro do seu grupo para poder fazer o mata-mata playoff de quartas de final. Paulito. Como o Leandro Léo disse, o Corinthians é uma das equipes favoritas a esse título, tanto que está na liderança, né? Fez mais investimentos, mas o São José não tem nada a ver com isso, vai jogar mais tranquilo, agora já sabe aonde que vai ficar dentro da zona de classificação, então é importante esse jogo para tentar ganhar moral, né, para a fase de realinhamento. Na fase de realinhamento realmente precisa oscilar menos, terminar ali na 5ª posição é importante, pensando nos playoffs, pegar um adversário mais equilibrado quando chegar essa fase aí de mata-mata, né? Então, sem dúvidas nenhuma, esse jogo de hoje, apesar de ser a última partida, do São José não sair da 6ª posição, pode ser importante nesses quesitos de confiança, Vieira? Sem dúvida alguma, uma vitória contra o Corinthians na última rodada vai ser de grande valia para você começar com a mão direita, né? No basquete é na mão direita, né? Essa fase de realinhamento. Vamos torcer, vamos acompanhar segunda-feira todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. Paulito, ainda falando de basquete, na quarta-feira o time masculino do São José deu adeus ao Campeonato Paulista ao ser derrotado no jogo 2 dos playoffs de semifinais para o favorito Franca, que fez valer aí o mando de quadra e todo o seu favoritismo e venceu por 91-54. Nossa senhora, foi uma traulitada, hein? São José então para nas semifinais, Franca chega à sua 31ª final de Campeonato Paulista e vai em busca do seu 17º título estadual. Nos últimos 10 anos, Paulito, Franca chegou em 8 finais, venceu 5, perdeu 2 e agora vai em busca do seu 8º título em 10 anos, nos últimos 10 anos de disputa do Campeonato Paulista. É muita coisa, né? Vieira, Franca é uma máquina de jogar basquete, né? Uma equipe extremamente qualificada, com os melhores jogadores do Brasil praticamente à disposição para serem utilizados. O São José, para esse jogo, ele precisava que Franca estivesse numa noite ruim, não que São José estivesse numa noite não tão esperada assim, né? Tanto que no final o Regis até aproveitou, rodou ali a equipe, colocou alguns jogadores da base, porque já não tinha o que fazer mesmo. Agora é trabalhar e focar para o NBB, Vieira. Pois é. Matheus, coloca pra gente aqui então como é que ficou a disputa de São José e Franca, né? 2-0 para Franca no jogo em casa, o primeiro jogo do playoff. Vitória de Franca por 84-76, mesmo sendo em São José domingo passado. Na quarta-feira, a vitória de Franca 91-54, Franca 2-0, elimina o São José, Franca na final. Na outra semifinal, Mogi volta a uma final depois de 2015, a última final de Mogi foi em 2015 contra o São José. Mogi está na final, venceu o Pinheiros, mesmo jogando lá no Henrique Villaboim em São Paulo, venceu bem por 75-57 e ontem, Paulito, o jogo estava caminhando para uma vitória do Pinheiros, restando 5 segundos para acabar o jogo. O Mogi saiu do fundo quadra, trabalhou uma bola, caiu a bola de 3 no apagar do placar, empatou a partida, aí foi para a prorrogação. E na prorrogação, olha só, vitória por 11 pontos de vantagem para o Mogi Basquete, 98-87, Mogi 2-0, portanto, final definida, Mogi e Franca, e a primeira partida da final já acontece na próxima segunda-feira no ginásio Hugo Ramos. Primeira partida no ginásio Hugo Ramos, segunda e terceira partida em Franca, se precisar de uma quarta, volta para o Hugo Ramos e depois, se precisar da quinta partida, a decisão será em Franca. Portanto, segunda-feira, 20 horas, ginásio Hugo Ramos, primeira partida das finais, Mogi Basquete e Franca. 2 merecedores aí na competição. Agora o São José bobeou, né? Porque perdeu para Mogi em casa. Se não tivesse perdido aquele jogo, não cruzaria com o Franca na semifinal. Provavelmente faria uma semifinal com o Pinheiros. Aí tinha, entre aspas, mais chance de chegar a uma final, mas acontece, acabou cruzando antes, faz parte. Final então, Mogi Basquete e Franca começando na próxima segunda-feira, tá certo? A gente vai pro último intervalo do dia. Não sai daí, já já voltamos. Tem futsal em destaque para você, além do vôlei. É rapidinho, já já estaremos de volta.
Muito bem, de volta com a Hora do Esporte para falar de futsal, porque o São José entrou em quadra na última quarta-feira para encarar o time da Wimpro de Guarulhos pelo jogo de ida da fase de pré-quartas de final do Campeonato Paulista. A partida foi realizada no ginásio Ciro II, que fica na sede da Federação Paulista de Futsal. Vamos ver como é que foram os gols e também os quase gols da partida. Solta, Matheus! Com pouco mais de 1 minuto de jogo, São José abriu o placar na tabela entre Rony e Gustavo. Camisa 75 deu de bico para abrir o placar para o São José. Gustavo foi para a rede, o Wimpro 0, São José 1. Mas olha, se bola na trave valesse alguma coisa, o Wimpro de Guarulhos seria campeão mundial. Foram 4 em sequência, primeiro com o Showa, depois com o Leozinho nesse bate-rebate. Mais uma com Enzo do meio da quadra. E ainda com Isaac nesse tirambaço de fora da área. Mas como a música diz que bola na trave não altera o placar, Leozinho tratou de acabar com essa escrita. O goleiro Lipe lançou rápido o Leozinho, que dominou e com categoria tocou por cima do goleiro João para fazer um belo gol no ginásio Ciro II. Leozinho foi para a rede. O Wimpro 1, São José também 1. E trave 4, placar do primeiro tempo. Já na segunda etapa, olha a trave aí de novo. Enzo lançou para Thiago, que dominou e tocou no travessão. De levinho é verdade, mas tocou. Quinta bola na trave para o Wimpro, segue 1-1. Só que restando pouco mais de 11 para o fim do jogo, o Wesley bateu de fora da área com categoria e fez o segundo do São José. Wesley, o Wimpro 1, São José 2. 1 minuto depois, Gustavo recebeu na direita, girou na marcação e deu de bico de novo. Lipe aceitou, amplia o São José. Gustavo, o segundo dele no jogo, o terceiro do São José, 3-1. E o time joseense queria mais nessa falta. Luiz Fernando rolou para Rony, que encheu o pé e a bola passou entre a trave e o goleiro Lipe. Na pancada de Rony, o quarto do São José, 4-1. E terminou assim, placar final no ginásio Ciro II na capital. Wimpro de Guarulhos 1, São José Futsal 4. Pois é, Paulito, o São José fez aquilo que se esperava, é um time de Liga Nacional em que pese na Liga não tenha ido muito bem, mas no Campeonato Paulista enfrentou uma equipe que hoje não está tão bem das pernas assim, se classificou na última vaga dentro dos 12 classificados para essa fase de pré-quartas de final, que é o Wimpro de Guarulhos, que é uma equipe tradicional, já teve seus momentos de glória, hoje nem tanto assim, foi lá e venceu 4-1, agora traz a decisão para São José dos Campos, onde pode jogar pelo empate para avançar, aí sim, para a fase de quartas de final. Com certeza, Vieira, mas o São José precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Se não fosse a trave ali, sem dúvidas nenhuma, o resultado poderia ser bastante diferente, um jogo muito movimentado. Depois, quando chegou ali na segunda etapa, o São José soube administrar o resultado, colocou um pouco mais de pressão. Acho que a equipe também do Wimpro acabou cansando, né? Então isso favoreceu o time joseense. Agora é esperar o jogo aqui em São José e consolidar essa classificação. Muito bem, o jogo na próxima quinta-feira, 19h30, no ginásio Altos de Santana, São José e o Wimpro, como eu disse, São José jogando pelo empate, já que venceu fora de casa, joga pelo empate para avançar às quartas de final. Acreditamos na classificação da equipe do São José. Parabéns aí aos garotos e ao técnico Gabriel Pichu da equipe do São José Futsal, tá certo? Paulito, mudando de assunto rapidamente, falando do vôlei, o time do São José entra em quadra hoje pela 6ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista para enfrentar o já eliminado Atibaia, dependendo somente de suas forças para avançar e chegar aí aos playoffs de semifinais da competição. O time do técnico Flavinho Tavares precisa apenas de uma vitória por 3-0 ou 3-1 para sacramentar a classificação. Mas se o Mogi Vôlei não pontuar hoje à noite contra o SESI Bauru, o São José também se classifica mesmo perdendo para a equipe do Atibaia. Mas para não depender de ninguém, é só vencer o Atibaia e garantir a classificação. Paulito.
Sem dúvidas, Vieira, dentro desse confronto, o São José é muito mais time, né? Tem mais investimento, é uma equipe de Superliga, vai enfrentar o Atibaia, que ainda tem atletas que são inexperientes, buscando aí uma projeção dentro do cenário do voleibol. Então, o São José, para não depender de ninguém, é chegar lá e fazer a lição de casa, vencer esse jogo, Vieira. E o técnico Flavinho Tavares do São José, ele falou sobre esse confronto de logo mais hoje à noite, 7h30, lá no ginásio Elefantão em Atibaia. Diz aí, Flavinho. Mais uma decisão, né? A gente não pode tirar o pé, a gente sabe da importância do jogo. Independente dos resultados dos outros jogos, a gente precisa fazer a nossa parte, inclusive vencer, porque coloca a gente ainda numa confiança maior. Já estudamos o time adversário, porque jogar contra eles lá sempre é difícil, é um time que vem de caro, principalmente em casa, então é saber que a gente não vai ter vida fácil lá também, como foi aqui na segunda, só que com o agravante que é fora de casa e lá a torcida vira um caldeirão, ginásio pequeno, mas o time vai estar bem preparado para essa partida também. Muito bem. Matheus, no pique, coloca a classificação pra gente do Campeonato Paulista, só pra gente olhar aqui. O São José é o 4º colocado com 6 pontos, o Mogi vem na 5ª posição com 5. São José vencer por 3-0, 3-1, vai a 9, não tem como ser ultrapassado. Se porventura perder, tem que torcer pro Mogi não somar pontos, é que aí o São José se classifica. Lembrando que o Mogi enfrenta a equipe do SESI Bauru, que tá brigando aqui, ó, até pela liderança da competição, ou seja, vamos torcer muito, tanto para a equipe do SESI Bauru vencer o Mogi e o São José vencer o Atibaia, que aí se classifica, estará nos playoffs de semifinal do Campeonato Paulista, tá certo? Paulito, vambora? Partiu. Tá na hora porque sextou, né, Paulito? Muito bem. Paulito, grande abraço pra você, ótimo final de semana, te aguardo aqui na segunda-feira pra gente atualizar todas as informações do esporte da nossa São José dos Campos. Paulito. Com certeza, Vieira, segunda-feira estarei de volta aqui, agora está liberado o decreto, sextou. Que beleza. Luizão, grande abraço pra você, sempre bom tê-lo aqui também no Hora do Esporte, o nosso suquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão sempre levando a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso programa. Vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, fique com Deus, ótimo final de semana, aproveite, te aguardo na segunda-feira. De minha parte, gente, grande abraço, até lá, tchau, tchau.